Eis-me aqui, envia-me a mim. Estas são as palavras do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 8. E esse momento foi tão especial, o profeta se encontrava diante de uma profunda revelação da majestade, da grandeza e da presença de Deus. Naquela visão do trono da graça, um dos anjos da presença do Senhor toca em seus lábios, que ele reconhece como lábios impuros, e ao mesmo tempo ele afirma que habitava no meio de um povo de puros, de lábios impuros também. E aquela experiência de santidade, aquela experiência da majestade de Deus que ele contempla, possivelmente levou Isaías a enxergar e contemplar o grande desafio de se levantar como profeta para falar de um Deus santo, vivo e pessoal e que quer se relacionar com o seu povo. E ele se levanta como um grande profeta messiânico, um profeta que estava acostumado a frequentar o palácio da sua nação. Agora ele vai andar nas ruas do povo de Israel. Ele vai frequentar as ruas, os becos, os esconderijos e falar às nações da terra, falar à Babilônia, falar à Síria, falar às nações de Tiro e Sidom, quem era o Senhor e quem de fato é o Senhor Yahvé, o Deus eterno, vivo, único, santo e um Deus que quer se revelar a cada um dos filhos dos homens nesta terra. Nesta experiência, Isaías encara um grande desafio e ele se coloca à disposição, se torna alguém disponível, se coloca em disponibilidade para a obra e ele diz: envia, Senhor, a mim as nações. Se torna um grande profeta. Seu livro traz 66 capítulos, que por sinal é o número total de livros da Bíblia. E ele é reconhecido pela casa de Israel, pelos hebreus até os dias de hoje, como grande profeta que mais proclamou acerca do Messias em suas lindas e célebres profecias. Mas o que nos chama a curiosidade nessa aula de hoje é uma das características importantes de um cristão, a sua disponibilidade. Deus está chamando a mim e a você para sermos pessoas disponíveis. Gosto muito do Salmo 110, quando o salmista diz: naquele dia, no dia do teu poder, os homens se apresentarão voluntariamente. Infelizmente, muitos que se dizem discípulos de Cristo, muitos que estão nos corredores das igrejas locais, infelizmente, não têm sido disponíveis para a casa do Senhor. Não têm sido membros dispostos a servir com afinco, com alegria, o reino de Deus, sendo uma boca, uma testemunha, sendo um instrumento de bênção, um vaso de honra, como Paulo diz nas suas cartas a Timóteo, um vaso de honra e não um vaso de desonra. E para isso, Deus conta com a nossa disponibilidade. Deus não tem mãos, Deus não tem pés. As suas mãos e os seus pés somos nós. A sua boca somos nós aqui na terra. O nosso tatear é o tatear de Deus junto aos homens. O nosso afago, o nosso carinho, a nossa atenção que vamos dar de qualidade a estas pessoas que estão ao nosso redor. Serão instrumentos de Deus, usando as nossas vidas como sua instrumentalidade, a fim de que pessoas sejam alcançadas, tocadas, ministradas. E eu pergunto a você hoje, você está disponível? Você se coloca como alguém disponível para o reino de Deus? Ele nos deu toda a autoridade no céu e na terra para irmos e fazer discípulos dele em todas as nações da terra. Mas a disponibilidade vai desaguar também em uma outra característica importante, a nossa submissão diária a Cristo. Há um velho hino conhecido no inário do cantor cristão: tudo entregarei. Tudo entregarei sim a Ele, a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, a fim de que no altar de Deus eu possa experimentar e provar da sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que algo pode ser
egresso do nosso próprio coração, da nossa própria cabeça e da nossa própria vontade. Mas Deus coloca no nosso coração a sua vontade a ser revelada. E quando nós o buscamos, e quando nós o amamos, e quando nós nos submetemos à sua voz, a vontade dele vai ser contemplada e enxergada como algo especial, preciosa ao nosso coração. E essa submissão diária ao senhorio de Cristo será de fato uma ação natural, como extensão de algo que está em nossa mente, de algo que está em nosso coração, mas que será traduzido em nossos membros, em nossas ações, em nossas escolhas, em nossas decisões que vamos tomar diariamente. Deus encontre na sua vida essa marca tão imprescindível, uma submissão diária à vontade de Deus. O próprio Cristo, segundo o autor de Hebreus, diz que com muito choro, lágrimas e angústias, ele clamou àquele que podia socorrê-lo, mas ele preferiu se submeter à vontade de Deus e dizer, conforme está escrito no Salmo 40, eis-me aqui, o servo do Senhor, cumpra-se a tua vontade, a sua vontade. E é esse o desejo que Deus quer encontrar em nossas vidas. Não importando as circunstâncias, ali naquele jardim do Getsemane, Jesus orou continuamente por 3 vezes, pediu reforço intercessório aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, mas eles não puderam contemplar e mensurar o que estava acontecendo naquele jardim. Como homem, ele chegou a clamar, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que de fato não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Possivelmente, naquele jardim do Getsemane, enquanto ele orava, Deus o fez lembrar, como pai, da profecia do profeta Isaías, que escreve o livro 700 anos antes de Cristo nascer. E o profeta Isaías afirma no capítulo 53 que ele seria moído, que ele seria pisado pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras seríamos sarados. Ainda no mesmo livro de Isaías 53, o profeta afirmava, e possivelmente Deus Pai lembrou o seu filho Jesus homem naquele jardim do Getsemane, de que ele veria o penoso trabalho da sua alma e colheria os frutos devidos. E esses frutos devidos nada mais é do que a sua vida, a minha vida e a vida de todo aquele que crê hoje em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador. São os frutos colhidos desse verdadeiro processo de moagem, onde ali as uvas e as azeitonas eram espremidas, pisadas, para que se extraísse o melhor azeite. Jesus foi levado ao jardim do Getsemane, orou, e nas suas angústias e clamor, ele pediu a Deus que, se possível, o afastasse daquele cálice, mas prevaleceu a vontade do Pai para que os frutos fossem colhidos. Valeu a pena a sua morte. Getsemane em hebraico significa prensa de azeitona. Era o lugar que as azeitonas eram espremidas para extrair o melhor azeite. E o azeite é uma figura do Espírito Santo. E o Espírito de Cristo hoje está em minha vida, em sua vida, porque Ele decidiu se submeter ao senhorio e à vontade do Pai. Os frutos foram colhidos, estão sendo colhidos até os dias de hoje. Assim também isso nos ensina que não importam as lutas e tensões e dificuldades, Deus extrairá frutos maravilhosos desse processo que hoje você tem enfrentado, de se submeter à vontade de Deus em meio às dores e angústias e sofrimento. Deus o conforte, Deus o fortaleça. Vejo você no nosso próximo estudo. Até breve, no nosso discipulado, tema Senhorio de Cristo.